Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui trazendo um devocional especial para você, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E hoje um devocional bem especial, porque é Dia dos Pais. Então, feliz Dia dos Pais a todos os papais, né? A todos aqueles que muitas vezes se fazem como pais, mães, muitas vezes que fazem o papel de pai também, avós, que muitas vezes fazem papel de pais, né? Que vocês tenham um dia abençoado, guardados e protegidos e proteger, todos vocês sejam protegidos pelo Senhor nesse dia. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você que é pai, por você que faz o papel de pai, né? E nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema, falar um pouquinho sobre paternidade. Esse tema que, na verdade, é um tema que tem se desgastado bastante no decorrer da história, por causa das ideologias, né? Por causa das astúcias demoníacas que Satanás tem colocado, desvalorizando a paternidade, assim também como a maternidade, né? Então vamos conversar um pouquinho, meditar sobre alguns textos importantes para nós. Amém? Curva a tua cabeça, deixa eu poder estar abençoando esse dia especial para você. Querido e eterno Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor nesse devocional tão especial que fala sobre o Dia dos Pais. O Senhor, que é o nosso Pai, o nosso eterno Pai, o Pai de amor leal, que sempre está conosco, nos guardando e nos protegendo. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais e nós queremos, Pai, hoje poder estar orando pela vida deles, pela vida dos pais, pela vida daqueles que fazem o papel de pai dentro da sua casa ou na sua família. Que o Senhor, meu Pai, possa trazer restauração de paternidade nessa casa, nessa família, possa trazer restauração de paternidade para esse filho que está ouvindo essa mensagem, que muitas vezes não teve oportunidade de ter um pai, ou de estar com o seu pai hoje, ou conhecer o teu pai, que hoje, Pai, através dessa mensagem, Pai querido, nós venhamos ter a paternidade restaurada em nossas vidas. Colocamos diante do Senhor a vida de cada um daqueles que aqui estão, consagrando ao Senhor o dia, o caminhar, consagrando ao Senhor a saída, a chegada, a saúde, a união familiar. Que hoje seja um dia abençoado, um dia feliz, um dia guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Então vamos falar um pouquinho de paternidade. Queridos, na Bíblia, nós sempre vamos ver Deus sendo chamado de Pai, por aqueles que realmente serviram Ele, por aqueles que realmente decidiram e se posicionaram e andar nos caminhos do Senhor. Jesus Cristo, quando veio à Terra, uma das primeiras coisas que Ele ensinou para os seus discípulos, na oração que nós chamamos de Pai Nosso, foi iniciar uma oração simplesmente de intimidade com Deus, deixando de chamar Deus apenas de Deus, para também chamar Ele de Pai Nosso. E durante todo o Novo Testamento, nós vamos ver muitas vezes Jesus incentivando, ensinando, mostrando e falando do seu Pai.
A Bíblia sempre valorizou muito, queridos, a questão da paternidade. A paternidade dentro de uma família, ela é muito fundamental. Por quê? Porque ela traz proteção, provisão, direção. Mas, como eu disse no começo dessa mensagem, Satanás ele sempre vai tentar destruir alicerces fundamentais numa família. Assim como tem desvalorizado a paternidade, cada ano que passa também tem desvalorizado o lado materno e também desvalorizado o lado feminino. Sendo assim, Satanás ele vai destruindo os pilares que formam a estrutura perfeita de uma família. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver que o homem ele é o cabeça da família, assim como Jesus Cristo é a cabeça da igreja. O homem, o pai que dá toda a confirmação para os filhos, confirmação feminino, confirmação masculino. E isso tem se perdido no decorrer da história. E por isso nós temos visto o nosso mundo indo de mal a pior quando falamos de família. E o ser humano, a cada tempo que passa, ele quer gerar um novo tipo de família, uma nova estrutura familiar, fora daquilo que Deus realmente criou. Mas quando nós falamos de pai, o próprio Jesus Cristo nos trouxe muito entendimento sobre isso. Vamos trazer para nós alguns textos, não só de Jesus, mas também de outros escritores bíblicos que trouxeram essa ideia e essa firmeza desse relacionamento com Deus Pai. E isso nos mantém vivos, queridos. Tendo isso em mente, nos mantém vivos, né? Essa esperança, essa visão de paternidade que deve se refletir na nossa casa e também se refletir na nossa família, né? Assim como ele se reflete no mundo espiritual, ela deve se refletir na nossa casa, na nossa família. O primeiro texto que eu quero trazer para vocês é o texto do próprio Jesus em Mateus 6, 9, quando ele simplesmente incentiva os seus discípulos, ele ensina os seus discípulos a orar. E ele começa dizendo que a oração de uma pessoa, ela deve ser uma oração realmente de intimidade entre o filho e o pai. Então, Jesus Cristo disse assim: vocês devem orar assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ali nós vamos começar a entender que Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos, todos aqueles que estavam entregando a sua vida para Deus, andando nos caminhos do Senhor, entendendo aquilo que Jesus estava falando, Jesus já estava ensinando para que eles pudessem ter uma intimidade, incentivando eles a chamarem Deus de Pai. No entanto, queridos, que nós vamos ver em João, no livro de João, capítulo 1, verso 12, aonde a Bíblia nos mostra quem são aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e de quem realmente Deus é Pai. Por quê? Nós temos que entender, queridos, que embora no livro de Gênesis a Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, isso não nos faz filhos de Deus, mas criaturas de Deus. Mas, como nós somos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, e através de Jesus nós somos reconduzidos reconduzidos de novo à paternidade de Deus. Ok? Nós somos reconduzidos à paternidade de Deus. Então João capítulo 1, verso 12, vai nos mostrar exatamente quem são os filhos de Deus Pai. Então diz assim para nós:
Romanos 1, verso 12 e 13 diz assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Então, nós percebemos aqui que nem todos são filhos realmente de Deus, mas são criaturas de Deus e passam a ser filhos de Deus, porque nasceram de Deus, né? Falando do novo nascimento, através do batismo, através de crer e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornam filhos de Deus, né? Como o texto diz, não nasceram de sangue, não nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, quando você nasce de novo através do batismo, você nasce de Deus. Nesse texto nós podemos trazer para a nossa realidade hoje, queridos, porque nós sabemos que como a paternidade ela está se desgastando, né? Ela tem sido desgastada durante todo o tempo. Nós sabemos que hoje em dia muitos fazem o papel de pai. E claro que isso não sai totalmente perfeito como é a vontade de Deus. Que o homem deixe o seu pai e sua mãe, se una à sua mulher, tenha a sua família, gere os seus filhos e ali ele seja pai dos seus filhos realmente. Hoje em dia, infelizmente, muitas vezes por causa dos divórcios, né, por causa de tantas situações que acontecem, a paternidade ela ficou desgastada. Então, muitas vezes, os avós fazem papel de pai, a mãe faz o papel de pai. Claro que na sua essência isso não sai perfeito, mas o ser humano ele se esforça para poder fazer o papel de pai. E muitas vezes aquela pessoa ela não é filho legítimo, filho de sangue, mas um filho de criação por consideração, né? Um filho de consideração que muitas vezes tem. No nosso caso, com relação a Deus, nós não fomos por consideração, mas por posicionamento que nós tomamos. Um posicionamento do que? De crer e de receber Jesus, o qual Jesus é o Filho de Deus, automaticamente, quando nós cremos e recebemos Jesus, e nós nos tornamos filhos do Senhor nosso Deus. Para encerrar, queridos, o livro de 1 João, capítulo 3, verso do 1 ao 3, também traz para nós um texto bem interessante que eu quero compartilhar com vocês. 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, verso do 1 ao 3, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Repare que a palavra Pai em letra maiúscula, se tratando de Deus. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Aqui, a paternidade, queridos, nós vamos ver o quão importante ela é para nós. E através desse amor tão grande de Deus, ele nos tem como filhos, ele nos chama de filhos, mas quem que ele chama de filho? Aquele que realmente creu e que recebeu Jesus. No entanto, que no final do verso 1 diz: por isso o mundo não os conhece. Ou seja, muitas pessoas do mundo não conhecem Deus. Não conhecem Deus como Pai. Sabe que Deus existe, mas nunca se posicionou. Nunca realmente creu ou recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e por isso nunca nasceu de novo. E por isso não são filhos de Deus. Mas aqueles que receberam, aqueles que realmente acreditaram em Jesus, esses se purificaram, ou seja, abandonaram todo o mal, abandonaram todo o pecado para poder
realmente ser filhos de Deus Pai. E podemos olhar para Deus, e podemos orar, e podemos realmente fechar os nossos olhos e falar: Deus é o meu Pai. Por que eu estou trazendo essa mensagem? Porque muitas vezes, queridos, muitas pessoas do qual nós atendemos, muitos já não têm seus pais, alguns nunca tiveram seus pais, outros, mesmo que tenham seus pais, não conseguem olhar para o seu pai, porque muitas vezes tem brigas, tem desavenças, tem mágoas, ressentimentos. Mas nós temos que entender que tudo isso que reflete aqui na Terra, todos esses problemas paternos na Terra, tem como objetivo demoníaco interferir no nosso relacionamento com Deus Pai. Por quê? Porque se você tiver problemas paternos aqui na Terra, lá dentro do seu cérebro, você nunca vai querer ter um relacionamento com Deus Pai. Então, nesse Dia dos Pais, primeira coisa que eu quero trazer para você, mesmo que você não tenha um relacionamento tão bom com o teu pai, primeiro, libere perdão para o teu pai. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos honrar pai e mãe. Se você vem de uma família que ela não é totalmente estruturada, né, aonde muitas vezes você não tem um contato direto com seu pai, aonde você tem desavenças, eu vou dizer para você, libera perdão para o teu pai e honre pai e a sua mãe, né? A Bíblia diz que essa é a primeira promessa o primeiro mandamento com promessa. Se você tem o seu pai, se você se dá bem com seu pai, glória a Deus, glorifica a Deus, ore por ele, porque, queridos, cada dia que passa, o mundo tem tentado destruir, desvincular, estraçalhar com a paternidade no mundo. E nós, como cristãos, devemos manter essa visão. E como que nós mantemos? Olhando para o Senhor, olhando para Deus, olhando para aquilo que Jesus nos ensinou, aonde nós temos Deus como Pai. Aqueles que creram e receberam Jesus, receberam o direito de se tornarem filhos. Se você se tornou filho, Deus se tornou seu Pai. E você tem direitos de filhos. Amém? Se você já não tem mais o seu pai, ou se você não tem contato, ou se você não conhece, saiba que você tem um Deus, Deus celestial, que ele se compadece com você. Ele olha para você. Nós sabemos que nem sempre o Dia dos Pais é um dia agradável para todo mundo. Às vezes, essas datas, elas mais machucam do que comemoram. Mas o que deve consolar o nosso coração é que nós temos um Deus Pai. E esse nunca vai nos decepcionar, nunca vai nos abandonar. Sempre estará conosco, sempre vai nos amar. E a única coisa que ele pede da gente é que a gente realmente creia e receba Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, para que nós venhamos ter essa autoridade de ser chamados filhos de Deus. Amém, queridos? Eu quero agradecer a cada um de vocês por poder estar com a gente. Que Deus abençoe poderosamente, tá bom? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do doce Espírito Santo esteja sempre com vocês. E você diz amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.